Essa semana comecei a ler um livro, uma biografia sobre a vida do apóstolo Paulo. Eu gosto muito de ler, mas fazia tempo que eu não pegava um livro para ler assim. Estava falando com o pastor Guilherme que a gente começa a ler o livro, esse livro em particular, o primeiro capítulo causa muita comoção, porque mostra quem Paulo era, quem o apóstolo Paulo era quando era chamado de Saulo, o assassino sanguinário, ou que consentiu na morte de muitos, depois do que Deus fez com ele. Mas eu quero compartilhar com vocês outro texto de um outro grande homem de Deus, de um profeta que foi usado por Deus num determinado tempo. Eu acredito que nós não estamos alienados dos tempos que nós estamos vivendo. Nós entendemos que o tempo que nós vivemos tem sido tempo de divisor de águas na vida de muitos, foi na minha. Tempos onde o Senhor, Ele nos tem levado a considerar todos os lados da nossa vida espiritual, o que é importante ou aquilo que não é, quem éramos, quem podemos ser. Não só aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, nós vamos ver muitos pastores, pregadores, toda vez que ministrando, trazendo uma palavra voltada para quem está em casa. E nós sabemos que quem está em casa, porque muitos de nós, e aí eu me incluo nesse nós, já estivemos na nossa casa sem o desejo de estar aqui, e fazendo de alguma forma com que essa palavra alcance o coração de quem está em casa. É um momento diferente. Eu disse uma vez no culto dos jovens que em outras épocas nós já vivemos muito, por exemplo, muita mortandade, mas eu nunca vi como estava até algum tempo atrás. Acredito que esse período pegou todos de surpresa. Nós vimos muitas coisas acontecerem, muitas pessoas se achegarem, muitas pessoas partirem. E a igreja, ela cumpre um papel muito singular, muito importante na restauração das pessoas. Obrigado, minha irmã. Na restauração das pessoas. E a palavra de Deus, ela é um conforto para nós nesse sentido. Quando nós estudamos teologia lá nos domingos de manhã, tinha uma frase, algumas 4 ou 5 aulas atrás, do autor, que dizia assim: se nós como igreja, nós deveríamos ser a primeira instituição a lidar com certas situações que a sociedade enfrenta. Mas quero dizer que o Senhor, nosso Pai, Ele tem uma palavra para você, Ele tem uma palavra para mim em tempos de luta, amém? Em tempos de dificuldade, o Senhor, Ele tem uma palavra ao nosso coração, está registrada lá no livro de Sofonias, o profeta Sofonias, no seu capítulo 3, versículo 16. Livro de Sofonias, capítulo 3, versículo 16. Diz assim. Todos acharam, amém? Lá no finalzinho do Antigo Testamento. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, e não se afrouxem os seus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria e renovar-te-á no seu amor. Regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei, estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. E eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem, salvarei os que te cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta, Pai.
Nós te glorificamos pela tua palavra, pelo teu povo, porque nós sabemos que tudo pertence ao Senhor, ó Pai. Ministra, Deus, sobre os nossos corações, eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amado, nós vemos no profeta Sofonias, assim como todos os outros autores e escritores da Bíblia, da palavra de Deus, um homem de Deus. E quando nós tratamos de homem de Deus na Bíblia, eu estou com isso muito latente na minha mente por conta de estar lendo a biografia de Paulo. Nós não estamos falando de homens que não pecaram ou que não erraram. Nós estamos falando de homens como eu, como você, iguais a nós. Homens que, conforme a Bíblia diz de Elias, homens que sofreram, que enfrentaram lutas, que enfrentaram dificuldades, mas que homens que em determinados momentos se colocaram à disposição de Deus para ouvir o direcionamento de Deus e transmitir ao seu povo, cada um em sua determinada época, cada um em seu determinado povo, em seu determinado lugar, o lugar onde estava inserido, cada um em seu determinado tempo. E a Bíblia diz assim, que esse profeta chamado Sofonias, um dia foi levantado por Deus para falar com o povo de Deus em Jerusalém. E eram tempos de dificuldades. É interessante que os últimos versículos do capítulo 3 de Sofonia, ele traz uma palavra de consolo. Geralmente, a palavra de Deus, as escrituras, elas terminam com palavras de consolo, com palavras de vitória. Se você lê o profeta Abacuque, ele começa com uma dúvida, com uma dificuldade, mas ele termina dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, todavia eu confiarei no Deus da minha salvação. E nós falamos outro dia que não era o Deus da minha provisão, ele estava falando o Deus da salvação dele, abrangia muito mais do que simplesmente a provisão. E não é diferente com o profeta Sofonias. O profeta termina a sua escrita falando a respeito de algo que Deus faz pelo seu povo. E aí eu quero dizer para você que qualquer um de nós, em qualquer situação da nossa vida, não importa quem você seja, não importa o lugar onde você esteja, essa palavra, essa mensagem das Escrituras, que não é um Deus que faz acepção de pessoas, não é um Deus que paralisa ninguém, essa mensagem é para nós. E a palavra de Deus, ela começa dizendo assim no versículo 16: naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, e não se afrouxe nos seus braços. É uma palavra pertinente, querido, porque os dias eles não são fáceis. Quem daqui enfrentou lutas esses últimos dias, que passou por dificuldades? Erga a mão assim. Os dias não são fáceis. E quando o profeta, ele diz assim, para que não se afrouxem os seus braços, nós entendemos que é uma palavra de Deus, que ele vem falar no nosso coração: olha, você precisa ser forte. Se esforce. Conforme Deus fala com Josué, lá no primeiro capítulo: não temas, e nem se afrouxe os seus braços. E é interessante essa palavra, porque a palavra de Deus, para esse povo específico, é primeiro não temas, e depois não se afrouxem os seus braços. Não era um não temas, olha, não temas, eu vou fazer por você, mas é um não temas, mas continue. Não se afrouxem os seus braços. Não parem. Hoje à tarde, o Senhor, o pastor não sabia disso. O Senhor, ele me levou até um momento de reflexão. Sentei com a minha esposa e nós colocamos uma ministração para ouvir. E a ministração que nós ouvimos me levou, não há problemas eu falar isso, me levou ao tempo que eu não estava aqui, pastor, na igreja. Porque foi uma mensagem que eu ouvi lá, nos meus tempos de relutância. Onde não é segredo, isso não é segredo do pastor Valcir, que um dia eu fui visitar o pastor Valcir e falei: pastor, não há desejo meu de voltar. Mas como o pastor Valcir sempre foi paizão e amigo, sempre estava lá para puxar minha orelha.
E nesse tempo eu vi uma mensagem. Hoje eu sentei com a minha esposa. Nós falamos, vamos escutar essa mensagem? Vamos. Quero que você veja um momento da minha vida, eu falei para ela. E aí eu ia parando a mensagem, ia falando assim, ó, foi isso que eu senti. Foi isso que eu senti nessa época. Uma mensagem sobre novos recomeços. E aí quando eu vejo essa palavra, que existe um Deus que olha para você aonde você está. Um Deus que o Salmo 139, ele diz assim, que não tem como você se ausentar ou você fugir da presença de Deus, porque ainda que você fizer a sua cama no mais alto dos céus, ou fizer a sua casa no mais profundo das trevas, e quando você faz a sua casa no mais profundo das trevas, é porque você foi até lá. O Senhor, ele não te leva às trevas, mas ele te encontra nas trevas. E quando a Bíblia diz no Salmo 139 que o Espírito, ainda que você fizer a sua cama no mais fundo do abismo, até ali o Senhor te encontra. E eu olho para textos assim, e aí eu me identifico com textos assim, porque eu fui, e muitos são encontrados em momentos assim, em lugares onde você cavou, onde você entrou, onde você mergulhou, mas aí o Senhor vai lá e fala, eu te encontro aqui. E aí a Bíblia diz assim, olha, então não temas. Mas não se afaste o teu braço, não se enfraqueça. Porque o Senhor teu Deus está no meio de ti. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Querido, isso é uma palavra de encorajamento. Para aqueles que estão firmes, ou para aqueles que não estão, para aqueles que estão fora. Num domingo desses, falando sobre a presença de Deus, nós chegamos à conclusão na sala de aula, falando assim, olha, aquele hino que nós cantamos, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, faz muito sentido para muitos de nós, principalmente nos tempos onde nós estamos vivendo. Mas a Bíblia diz, o Senhor teu Deus está no meio de ti, o Senhor teu Deus está com você, o Senhor teu Deus é aquele que te observa, está acima de tudo e acima de todos. Eu me sinto muito encorajado, sem problemas nenhum, para falar isso, porque de tudo que Deus fez, e de tudo que Deus faz, de toda a miséria que muitas vezes nós nos colocamos a passar, e por mais que pessoas estendam a mão para você, ou por mais que pessoas não estendam a mão para você, nunca vai superar aquilo que Deus é, um Deus que olha para você e fala assim, olha, o Senhor Deus está no meio de ti, eu estou no meio de você. E é o que Deus fala para Sião, para Jerusalém, olha, não se afrouxe, porque Deus está no meio de ti. É uma palavra do profeta, e se nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é quem conduz o profeta, então nós entendemos que a palavra que diz que Deus está no meio de você, que Deus está no meio de nós, é o desejo de Deus para nossas vidas. Senhor, Deus está no meio de ti, mas Ele não para por aí. Ele diz assim, poderoso para te salvar-te. O Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar-te. Eu vou mencionar uma experiência. Uma vez, um ano e pouco atrás, eu estava em casa e meu irmão chegou em mim e falou assim, o irmão lá da igreja perguntou de você. Era o pastor Marcos, ele não sabia que era o senhor, pastor Marcos. Ele só explicou, tem meio calvo aqui em cima assim. É a mente brilhante, pastor falou que é a mente brilhante. Pastor Marcos, bem vestido. E quando eu olho para textos assim, eu vou mencionar o nome do pastor Marcos, porque eu não sei quantas vezes o pastor Marcos perguntou para mim onde eu estava. Onde você estava? Onde você estava? Por que você não estava no domingo de manhã? E eu não estava, nem... Estava longe, gente. E o pastor Marcos, onde você estava? Onde você estava? Aí chegou no meu irmão, seu irmão do Tom Sou. Onde que ele está?
Sabe, querido, quando eu vejo o pastor Valcir subindo aos púlpitos, os pregadores, Rodrigo, Jonas, pastor Guilherme, subindo ao púlpito e ministrando, eu vejo um Deus que se faz cumprir essa palavra, um Deus que está no meio de ti e poderoso para te salvar, e Ele usa os seus servos para ver onde você está, para te buscar onde você está. E esse Deus que sabe onde você está, que está no meio de ti, e que usa alguém para te buscar onde você está, Ele é poderoso para te salvar. E a salvação na Bíblia, ela tem uma conotação muito grande, porque ela significa libertação, ela significa cura, ela significa restauração. Salvação não é somente levar ao céu, que é importante, que é necessário, mas salvação significa busca, restauração, livramento, cura. É o significado da palavra salvação. Por isso a Bíblia diz: o Senhor Deus está no meio de ti para não fazer nada? Não, poderoso para te salvar, poderoso para restaurar a sua vida, poderoso para te buscar aí onde você está, na sua casa, poderoso para te alcançar nos lugares mais sórdidos, nos lugares mais escondidos, poderoso para te salvar, porque às vezes você está dentro de um contexto de igreja, mas precisando de que Deus toque seu coração. E o Senhor é poderoso para te salvar, querido. O Senhor é poderoso para te curar. Muitas vezes, nós caminhamos por caminhos tortuosos, mas existe um Deus que não desiste de você, que é poderoso para te salvar, onde quer que você esteja. Não há nada, não há ninguém mais que tire isso do meu coração. O Deus que eu sirvo está acima de tudo, está acima de todos. Semana passada eu conversei com o pastor no domingo. Falei: pastor, nós vamos ter algumas situações nas aulas de teologia. Nós falamos sobre a vontade de Deus. Deus tem um plano soberano: salvar o seu povo, salvar aquele que está perdido, restaurar o seu povo, porque aqui era o povo, curar o seu povo, dar uma nova vida ao seu povo. Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te, e Ele se deleitará em ti com alegria, querido, e renovar-se-á o teu amor. Então Ele está no meio de vocês, Ele está no nosso meio, Ele é poderoso para nos salvar, mas Ele também se deleitará em você com alegria. Ele vai olhar para você, assim como um pai olha para um filho. E aí você que tem filho, criança, você vai ver alguma coisa que ele fez enquanto criança, e por mais que seja arte, isso vai te trazer talvez um sorriso no seu rosto, porque você é pai, porque você é mãe. Uma vez eu cheguei em casa, a minha filha tinha aguado uma orquídea, molhado ela. E quando nós fomos ver como que ela tinha molhado, ela tinha aberto a geladeira e catado uma jarra de suco e aguado a orquídea. Talvez você, na sua mente, você vai lembrar-se de coisas que seus filhos fizeram enquanto criança, e aí na hora você pensou em fazer alguma coisa, mas não conseguiu segurar a risada. Quando você chegou lá e viu ele, derrubou tudo que estava na mesa. Porque você é pai, porque você é mãe. O Senhor, Ele está no meio de vocês, no meio de nós, para nos salvar e se deleitar em nós com alegria. Alegria é símbolo de esperança, porque se você tem esperança, você se alegra. E o Senhor, Ele quer renovar as nossas esperanças, a nossa fé,
nos dar novos começos. E Ele vai renovar o seu amor. E nós falamos tanto a respeito de renovar, de primeiro amor, de primeira experiência, querido. Deus pode fazer isso por nós. Pode fazer na sua vida, como fez na de Paulo, na vida de Davi, em nossas vidas. O Senhor vai renovar o seu amor, vai se regozijar com júbilo. Eu vejo aqui um Deus que olha para o seu povo. Ele não acaricia, porque a Bíblia ela sempre vai nos mostrar um Deus que permite consequências. Porém é um Deus que não perde a esperança. Um Deus que olha para você e fala assim: olha, não se afoute os teus braços, eu estou no meio de vocês. Eu vou me alegrar em vocês. Eu vou renovar o amor. Eu vou restaurar. Eu vou salvar vocês poderosamente. Um Deus que olha para a minha vida, um Deus que olha para a sua vida e fala assim: filho, filha, não está perdido. Eu vou renovar, eu vou tocar a sua vida, eu vou trazer cura. Não está perdido. Querido, se você olha para o seu filho, para a sua filha, não está perdido. Mas talvez, por várias vezes, nós olhamos e vemos perdido por nossa causa. E isso é real, é verdadeiro. Eu quero dizer para você que nós temos um Deus, querido, e vou falar isso com toda a autoridade. Um Deus que não perdeu a esperança em você. Você que está me ouvindo na sua casa, Deus não perdeu a esperança em você. Nós servimos ao Deus dos recomeços. O Deus da justiça, sim. E a justiça de Deus é muito séria. Mas quando eu olho para textos que nos mostra um Deus que olhou para o seu povo e disse assim: eu vou salvar vocês poderosamente, não tem como eu me render a esse amor tão grande. Não tem como eu não reconhecer que existe um Deus que ainda age no meio do seu povo. E aí o versículo 18 diz assim: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Esses que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios, eis que naquele tempo procederei. Veja só, uma ação contínua de Deus. Um Deus que olhou para o seu povo, para aqueles que estavam lá, e disse assim: ó, eu estou no meio de vocês. Um Deus que olhou para aqueles que faziam parte do convívio do povo de Jerusalém e falou assim: eu vou salvar. Eu vou me alegrar com vocês. Os dias são difíceis, os dias são de luta, mas eu vou restaurar vocês. Mas existia no meio desse povo um grupo, segundo o texto, que eram aqueles que estavam entristecidos, querido, afastados das festas solenes. E o Senhor disse que para eles haveria restauração. Situações de tristezas. É muito provável que mais da metade de vocês aqui passaram nesses dias. É muito provável. Porque todos nós, antes nós víamos essas mensagens, aliás, essas notícias na televisão, quando alguém dizia assim: olha, eu vi uma reportagem uma vez, no começo da pandemia, uma pessoa dizendo assim: olha, para qualquer pessoa que você ligar na lista telefônica, a pessoa ou perdeu alguém ou conhece alguém que se foi. E muito provavelmente você teve alguma notícia triste durante esses tempos. Muito provavelmente aconteceu alguma coisa que estremeceu a sua fé. Se não aconteceu, glória a Deus pela sua vida. Mas talvez aconteceu. Talvez você não conseguiu assimilar. Dentro da sua humanidade você não conseguiu assimilar situações, mas o Senhor diz assim: que aqueles que estavam entristecidos eu os recolherei.
A promessa de restauração para Deus é justamente aquela, aqui o profeta Sofonias, é justamente aquilo que Jesus fala mais para frente: olha, não são os sãos que precisam de médico. Então, se você está entristecido, querido, em dificuldade, a promessa é para você. A promessa de salvação, de cura, é para você. Aqueles que estavam entristecidos, afastados das festas solenes, eu os congregarei. É Deus falando: eu os trarei de volta. E é uma frase que eu carrego sempre no meu coração: é que enquanto houver fôlego de vida, e por mais escandalosa que seja a graça de Deus, enquanto houver fôlego de vida, haverá esperança de restauração, segundo as Escrituras. É por isso que nós acreditamos na salvação das pessoas, e aí cansamos de ouvir testemunhos de pessoas que na beira da morte estavam confessando a Jesus, porque é uma promessa de Deus. Aqueles que estavam entristecidos, afastados, longe, eu os congregarei. Mas é uma promessa específica para Jerusalém. Mas eu acredito que se o Senhor Deus preservou essa palavra até os dias de hoje, ela é para mim e ela é para você. O Senhor vai nos congregar, o Senhor vai nos renovar, o Senhor vai nos tocar, o Senhor vai nos colocar no caminho novamente, o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai olhar para mim, para você, vai dizer: não se afrouxe os seus braços, eu vou te dar recomeços, eu vou te restaurar. É a palavra do Senhor. E aí o texto continua dizendo assim: salvarei os que cocheiem e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor em um nome em toda a terra. A palavra do Senhor, ela nos diz que vai chegar um dia que isso vai acontecer. Todos vão glorificar o nome do Senhor. Apocalipse diz assim que todo joelho se dobrará. Amém? Isso é fato. Querendo ou não, todos reconhecerão quem é o nosso Deus. Essa palavra aqui era para o povo naquela época, e é para nós hoje. O Senhor lhe diz assim que Ele fará de nós um louvor em um nome, o seu povo. O Senhor lhe diz assim na sua palavra que Ele vai tocar, Ele vai quebrantar o nosso interior. E lendo o texto de Sofonias, eu entendo que isso é todo o seu povo. Todos um dia terão a oportunidade, querido, e guarde isso no seu coração, porque talvez venha na sua mente alguém que você acredita que não tem mais jeito. Mas a promessa também é para estes que estão longe. O Senhor os alcançará, o Senhor os restaurará. É lógico que nós vamos passar pela questão de querer ser restaurado, mas não é o caso aqui. Eu preciso acreditar que a promessa de restauração que vem do alto, ela é para que todos que desejam ser restaurados, para todos que desejam ser congregados novamente, para todos que desejam viver aquilo que o Senhor tem para eles. Sempre haverá uma palavra de esperança, enquanto a Bíblia for real para nossas vidas, e ela é. Não tem como fugir dela. Não tem como fugir das Escrituras, daquilo que Deus declarou sobre as nossas vidas, a não ser que nós queiramos, a não ser que nós desejemos não viver isso, a não ser que nós desejemos não querer que isso aconteça, como muitas vezes nós fazemos. Mas existe um Deus que Ele vai te salvar, que Ele está no meio de você, que Ele vai te buscar aonde você estiver, que Ele vai lá encontrar com você, assim como Ele foi encontrar com Pedro, assim como Ele foi encontrar com o próprio salmista Davi. Ainda que eu esteja lá ou esteja acolá, o Senhor me encontra. Esse é o Deus que vai ao seu encontro. Apocalipse 3:20, Ele está à sua porta e Ele bate. Era uma palavra para a igreja. Um Deus que vai ao seu encontro, poderoso para te salvar, que se alegra com você, ou vai se alegrar com você.
Não há coração que não possa ser restaurado. Filha, não há coração que não possa ser tocado pelo poder de Deus. Quando você se abre, eu poderia aqui falar só sobre você abrir o coração, mas não é o foco. O foco é você, primeiro de tudo, acreditar que existe um Deus que está acima de tudo. O foco é você saber que se você olhar para o alto, existe um Deus lá. Se você ler as Escrituras, existe um Deus que está à sua procura, um Deus que está olhando por você. O foco é você saber que acima de tudo, Deus está lá, ao alcance daqueles que o procuram. E a promessa é: eu estou no meio de vocês, poderoso para te salvar, vou me alegrar com você, vou restaurar. Se você quiser, sim, mas eu estou aqui. E aí não consigo fugir dessa imagem de pai, que com certeza quem é pai já falou isso para os filhos: filho, eu estou aqui. Quem é pai ou mãe que já falou isso? Filho, eu estou aqui, a hora que você procurar. Eu estou lá, e você vai me encontrar. Mas diferente de Deus, nós não podemos estar em todos os lugares. E eu me lembro há muito tempo atrás, logo no começo da minha caminhada com Cristo, lá no ano 2000 eu acho, eu vi um pregador dizendo, o irmão Wagner, e ele falando assim sobre você colocar, sobre Isaac, sobre Abraão colocar Isaac no altar e oferecer, e aquele momento ali já não era mais Abraão, era só Deus e a vontade de Deus sobre a vida de Isaac. Como pais, nós temos limites até onde nós podemos caminhar com os nossos filhos, mas nós sabemos que existe um Deus para o qual não há limites. Um Deus que intervém no momento que nós não podemos mais, no momento que nós não temos força, no momento que nós fracassamos, no momento que nós falhamos. Existe um Deus que está lá, e aí depende de mim, depende de você buscá-lo, mas Ele está lá, é o que o texto nos ensina. Um Deus que está ali. E aí ele diz assim no versículo 20: naquele tempo eu vos farei voltar. Naquele tempo. É interessante nós falarmos a respeito do tempo para Deus. Naquele tempo, para aquele povo existia um tempo, existia um momento específico para que todas essas coisas fossem acontecer. Naquele tempo eu vos farei voltar e os recolherei. Talvez se nós fizermos um estudo mais aprofundado aqui do livro de Sofonias, você vai ver uma mensagem profética para o povo de Jerusalém, para uma restauração, para um povo que iria voltar, que seria unido novamente. Mas eu entendo também que quando Deus fala de tempo, Eclesiastes capítulo 3 fala que tudo tem seu tempo. Que tudo tem seu tempo determinado, é tempo para todo propósito debaixo do céu, é tempo de plantar, de colher, de viver, de morrer, de abraçar e de deixar de abraçar. Quando Deus fala que naquele tempo, eu preciso entender que existe um tempo de Deus para as coisas. Mas querido, muito do tempo depende de quando você vai buscar também. Entenda que o seu tempo pode ser hoje. Entenda que essa palavra de Deus é para nós hoje. Essa palavra de Deus é para mim hoje. É para você hoje. Porque o amanhã não nos pertence. E se existe um tempo de tanta incerteza, esse tempo é hoje. Onde nós temos dúvidas sobre o amanhã. Onde nós todos os dias vemos pedidos de oração, onde virou rotina nós entramos nas redes sociais e vemos sobre quantas pessoas se foram, e orar lá para que esse número, no dia que abaixa 2 números, nós falamos: glória a Deus, está diminuindo. Se existe um tempo de incerteza, esse tempo é agora.
Querido, mas se é tempo de incerteza, tenha certeza de que Deus está sobre a sua vida neste tempo de incertezas. É tempo de você buscar o Senhor. Da mesma forma que você entra numa rede social para ver notícias, e você sabe que vai ter uma notícia boa, uma notícia ruim, saiba que em todo tempo existe um Deus que está ali, esperando você também procurar Ele da mesma forma, com o mesmo desejo de saber o que Ele tem para você. Deus está lá. Deus está no meio de ti. Deus está no meio de vós. Começa a promessa dizendo assim: o Senhor Deus está no meio de vocês. É que como se nós tivéssemos a sensação de que para todo lugar que nós olharmos, nós enxergássemos Deus. A sensação de que em qualquer lugar onde eu me ajoelhar, eu vou encontrar com Ele. A sensação de que não há lugar aonde o Senhor não sonde o meu coração. Então, querido, se você está longe, volte enquanto é tempo. Se você está aí na sua casa entristecido por se achar longe das festas solenes, o Senhor Ele te resgata. Porque foi essa situação que muitas vezes nos deixou longe, sim. A palavra é muito específica, por nós nos acharmos longe das festas solenes. Eu não sou digno de estar lá. Mas até para esses o Senhor tem uma promessa: eu os congregarei novamente, eu os restaurarei, eu vou fazer deles um louvor, um nome, eu vou estar no meio deles, eu vou salvar eles com alegria e com poder. É uma mensagem específica para quem estava dentro e para quem estava fora. A palavra de Deus é para todos. Deus não estava só em um lugar, Ele estava no meio do povo. E aí Ele começa a declarar quem Ele quer restaurar. E aí nós vemos que quem Ele quer restaurar, Ele abrange a todos. E precisa haver uma busca da nossa parte, mas Deus está ali. Precisa haver um clamor da nossa parte, mas Deus está ali. E se em algum momento, assim como foi com Pedro, com Davi, com Paulo, comigo, se em algum momento você se sentir na situação de buscar ao Senhor, sabe que você vai encontrá-lo, porque o Senhor Deus está no meio de vós. Era a mensagem do profeta. E ele diz assim: naquele tempo, querido, chegou o seu tempo. É necessário que você entenda que o dia de amanhã não nos pertence, nós não sabemos. Entenda que chegou o seu tempo. Não deixe passar para depois de amanhã, para depois, quando voltar ao normal, quando a igreja poder ficar cheia novamente, quando tiver 100%, não, o tempo é agora. É necessário voltar agora, é necessário voltar enquanto é tempo, porque a vida se tornou uma incerteza, mas o nosso Deus é o Deus das certezas, e é preciso voltar. Naquele tempo eu vos farei voltar, e vos recolherei, certamente farei de vós um nome, e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos. Deus, Ele faz uma promessa, no tempo certo, Ele vai agir. No texto específico, Ele vai fazer voltar, mas Ele deixa uma palavra final no livro de Sofonias, de uma forma muito clara: eu os congregarei, eu farei deles um louvor, um só nome. E ele termina o texto dizendo assim: quando eu mudar a vossa sorte diante dos vossos olhos. Quando eu mudar a sua história diante dos vossos olhos. Quando aquilo que você disse, que você pensava que nunca mais ia acontecer na sua vida, quando aquilo que declararam sobre você, para você, olha, nunca mais, Deus vai mudar a sua sorte diante dos vossos olhos.
Aquilo que você achou, não, isso não é para mim. Você talvez nunca se encontrou com Jesus, é para você. É a sua sorte que Deus quer mudar. É a sua história que Deus quer mudar. Mas você se encontrou com Jesus e se afastou. Deus quer mudar a sua sorte diante dos seus olhos, porque Ele está no meio de vocês. O Senhor quer mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Eu poderia ler esse texto e falar que era só para o povo de Jerusalém. Era uma mensagem específica. Mas quando o profeta, dirigido pelo Espírito Santo, fala daqueles que estavam afastados, entristecidos, e o Senhor fala que vai pegar a todos e fazer de todos um só povo, eu não consigo deixar de ver um Deus que está no nosso meio, extremamente desejoso de restaurar a sua igreja, o teu povo. Os dias são os últimos. Esses dias no domingo de manhã nós falamos que nós acreditamos que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Talvez seja para essa geração, talvez seja para outra, mas não parece que vai tão longe. Então nós entendemos um Deus que é poderoso para nos salvar, que está no meio de nós, que quer trazer de volta aqueles que se afastaram, que quer restaurar aqueles que estão no meio, mas estão entristecidos, que quer curar aqueles que estão machucados. O Senhor quer fazer de todos nós um povo para o seu louvor e para a sua glória, e diante disso, mudar a sua sorte diante dos nossos olhos. Coloque-se de pé. Me recordo de um hino, é bem antigo, que nós cantávamos sempre. Um corinho que falava assim: o Senhor Deus está no meio de ti, o Senhor Deus te guarda, sobre ti se alegrará. Daiane lembra, né? Sobre ti se alegrará, e com seu amor se renovará, e deixará sobre ti a alegria. Era um dos hinos que nós gostávamos de cantar no culto de jovens, que era animado. Quando a gente ainda tinha que ficar escolhendo os hinos que nós íamos cantar de mais animado, era um desses. Era uma promessa de Deus, registrada nas Escrituras. Um Deus que olhou para nós, que olhou para mim e olhou para você. Da mesma forma que Ele olhou para grandes homens e mulheres de Deus nas Escrituras. Da mesma forma que Ele olhou para pequenos homens e mulheres nas Escrituras. Da mesma forma que Ele olhou para pessoas e viu ali a oportunidade de estabelecer o seu reino. Da mesma forma que Ele olhou com misericórdia para pessoas e viu pessoas declararem a fé em Jesus, como Pedro, e depois o abandonarem. Da mesma forma que o Senhor Jesus olhou com misericórdia. E agora o Senhor olha para o seu povo e diz assim: eu estou no meio de vocês, eu sou poderoso para salvar, eu vou salvar vocês poderosamente, vou me deleitar em vocês com alegria, vou me regozijar no seu amor. Aqueles que um dia se afastaram, eu vou os trazer de volta, eu vou os congregar, e de todos juntos eu farei um só nome e um só louvor, para a honra e glória do meu nome. E diante deste povo, eu vou mudar a sorte de cada um deles. O Senhor é aquele que muda a nossa sorte, que nos tira de um lamaçal de pecado. E como diz uma palavra de Deus no Novo Testamento, que diz assim, que nos coloca assentados nas regiões celestes, que nos abençoou com toda a sorte de bênção. Não ignorando aquilo que o Senhor, que aquilo que nós mesmos fizemos conosco, mas entendendo que Deus está aqui, querido. Deus está aqui. Eu não posso deixar de falar que quando Deus fala no seu tempo, no tempo, eu preciso entender, porque por muitas vezes nós já falamos ou já ouvimos alguém dizer assim: olha, no final de tudo, eu peço perdão, porque Deus sempre vai perdoar. Mas há um tempo, querido, e nós não sabemos do nosso tempo. Nós não sabemos do que pode nos acontecer, nos suceder.
É tempo de acreditar que Deus ouve a sua oração. É tempo de acreditar que o Senhor está aí, pronto para te ouvir, pronto para ministrar no seu coração, pronto para te restaurar, pronto para te trazer de volta, pronto para te colocar no caminho. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. Amém? Coloque a mão no seu coração. Vamos colocar de pé, amados. Nós já voltamos com as nossas células presenciais, querido. Com toda a segurança, álcool em gel, máscara, o devido distanciamento. Mas não deixe de ir na célula, tá ok? O pastor disse aqui que teve algumas multiplicações justamente para que não haja aglomeração. Querido, frequente uma célula. Você que não está, procure uma. E Deus vai te abençoar, vai ministrar muito forte aí no seu coração. Nas manhãs, durante a semana, o pastor Valcir e o Jonings ministram, né, na manhã de bênção lá no Facebook. E é bênção de Deus. Meu amado, receba uma palavra de Deus lá sobre a sua vida toda manhã. Amém? Sobre o seu coração. Temos nosso culto no sábado, culto de jovens. Tem sido bênção de Deus. Jovem, não fique na sua casa. Venha receber uma palavra, venha ser ministrada aí no seu coração. Venha estar com um outro grupo de jovens e Deus vai ministrar muito forte na sua vida. Amém? Vamos orar? Ah, sim. Mas no domingo de manhã, nós temos o nosso curso de teologia. Na realidade, não é só o curso de teologia. Nós estamos procurando retornar com o trabalho com as crianças também. Então tragam as crianças. Nós temos professores ali para ficar ali no domingo de manhã. Leve seus filhos, tem com quem deixar. Eles vão ser ministrados também. Mas esteja conosco. É a antiga escola bíblica dominical, só mudou o nome. E aí você vai ser ministrado. Nós estamos aprofundando na palavra de Deus. Tem sido bênção. Então no domingo, às 9h30 da manhã, das 9h30 às 10h30, não passa disso, gente. É 1 hora cravada e tem sido bênção de Deus nas nossas vidas. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te glorificamos. Nós te louvamos, Pai, por essa noite que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Nós te louvamos pela Tua grandeza, pelas Tuas maravilhas, Senhor. Obrigado pela Tua bênção, pela Tua presença. Fique conosco, fala conosco a cada dia. Nos dá um restante de semana na presença do Senhor, ó Pai. Meu Deus, nós oramos por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que testaram positivo, Senhor. Em nome de Jesus, por aqueles que vão passar por cirurgias. Deus, coloca a mão nos enfermeiros, nos médicos, ó Pai, nos profissionais de saúde. Deus, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre estes lugares, Pai. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Erga a sua mão direita, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amado, Deus te abençoe. Vá debaixo da graça de Deus em nome de Jesus.